Nesse vídeo aqui a gente vai tratar agora do cálculo dos parâmetros de esbeltez. E como exemplo a gente vai usar vigas de seção I e H, não sujeitas a momentos de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia, ou seja, fletidas em torno desse eixo aqui. Tá? A carga está nesse sentido e ela é fletida no sentido do maior momento de inércia do meu perfil. Então a gente aqui tem os limites aplicáveis, né? Vamos começar aqui por o FLA, flambagem local na alma. E o primeiro passo a se verificar é o esbeltez da minha peça em si, tá? Que no caso da alma é a altura dividido pela espessura da alma. Esse é o esbeltez da alma. Esse H se refere em perfis laminados a essa altura aqui, abaixo dos raios de concordância, e nos perfis soldados é a distância entre as mesas internas, tá? A distância interna entre as duas mesas aqui da viga. Então, tomando como exemplo aqui um perfil de W250 por 38,5 metros, quilos por metro, né, um perfil laminado, a gente vai fazer um exemplo de cálculo do esbeltez da alma. Então, pela tabela do fabricante a gente já consegue essa altura. A gente tem aqui o D', esse D' é aquele nosso H abaixo dos raios de concordância do perfil, e a espessura da minha alma, que é 6,6. Então, substituindo aqui, 220 dividido por 6,6, que vem aqui de trás, o H dividido por o meu TW, né, espessura da alma, a gente chega num valor de 33,3. Já o esbeltez de plastificação da alma, se a gente voltar aqui, é 3,76, tá? Esbeltez de plastificação, é 3,76 vezes o módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. O módulo de elasticidade do aço é 200.000 kN por centímetro quadrado, ou 200.000 megapascal, dividido por 345 megapascal, que é a tensão de escoamento do aço A572 grau 50. Nesse trecho da tabela A2 aqui da norma, a gente pode ver aqui, o aço A572 grau 50, a tensão de escoamento é 345 megapascal. Então, realizando o cálculo, a gente chega no esbeltez de plastificação da alma de 90,5. Então, o nosso esbeltez da alma é menor do que o esbeltez de plastificação, tá? Indo agora para a análise da mesa, a gente tem uma mesa que tem 147 milímetros de largura e espessura de 11,2. Então, vai ser 147 dividido por 2 vezes esse 11,2. Aqui diz aqui, na análise da mesa, né, flambagem local na mesa. O meu cálculo é B sobre T, onde T aqui é a espessura da mesa e o B para perfis I e H é metade dessa largura, tá? Por isso aqui é 147 dividido por 2 vezes a minha espessura. O que faz que eu encontre aqui um valor de 6,56. Já o esbeltez de plastificação da mesa é 0,38 vezes a raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Tá? Esbeltez de plastificação, análise FLM. E no cálculo a gente chega num valor de 9,14 para o esbeltez de plastificação, que significa que o nosso esbeltez também é menor que o esbeltez de plastificação quando a análise é feita na flambagem local na mesa, tá? FLT. A última verificação que a gente tem que fazer dos parâmetros de esbeltez é a análise FLT, tá? Flambagem por torção na alma, ou flambagem local por torção. Quando a gente tem uma viga trabalhando sob flexão com comprimento muito grande de estravado, ela sai do plano dela, tá? Por torção. É lógico que essa imagem aqui está bem ampliada, esse efeito, tá? Não é tão assim, mas isso acaba acontecendo. E a norma pede para a gente verificar. O esbeltez da peça em si
é o comprimento destravado dividido pelo raio de giração em Y. Análise FLT e o esbeltez da minha peça. Vamos dizer que a gente tem um comprimento destravado aqui, supor um comprimento destravado de 2 metros, que dá 2.000 milímetros. Tá? A gente tem um travamento aqui lateral, que não deixa essa viga ir para a lateral nessas distâncias. Então, nosso LB é 2.000 milímetros dividido pelo raio de giração Y. Todos esses dados aqui tá lá na tabela do fabricante também, para esse perfil 250 por 38. E aqui a gente tem os dados do raio de giração no eixo Y, que é 3,46 centímetros, passando para milímetros, dá 34,6. E fazendo o cálculo, a gente chega no esbeltez de 57,8. O esbeltez de plastificação é 1,76 vezes a raiz do modo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, que nos dá um valor aqui de 42,37. Então, o nosso esbeltez é maior que o esbeltez de plastificação. Como o esbeltez é maior que o esbeltez de plastificação, a gente vai ter que calcular o esbeltez de plastificação total e verificar se esse esbeltez também é maior do que ele ou se é menor, por essa fórmula aqui. Perceba que na tabela para análise FLT, o esbeltez de plastificação total, a gente tem que ver a nota 1 da norma, e a nota 1 diz o seguinte: o meu esbeltez de plastificação total, da nota 1 da norma, é através dessa fórmula aqui. Tá? E aqui abaixo a gente tem o cálculo do momento crítico, que não é assunto para esse vídeo. Então a gente vai fazer o cálculo, tá, por essa expressão. Aqui a gente tem o momento de inércia no eixo Y, o momento de inércia polar, o raio de giração no eixo Y, de novo o momento de inércia polar. Esse parâmetro aqui do cálculo que é calculado através dessa fórmula aqui, o coeficiente de empenamento, momento de inércia no eixo Y e, de novo, essa expressão aqui que é calculada através dessa fórmula. Tudo isso está lá na tabela do fabricante, menos isso aqui que a gente vai ter que calcular. E eu separei aqui para deixar fácil aqui para a gente. Então, começando aqui pelo cálculo do beta, ele é o momento que considera as tensões residuais, dividido pelo modo de elasticidade, vezes o meu momento de inércia polar, que por sua vez é o módulo elástico da seção, vezes 70% da minha tensão de escoamento, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes o meu momento de inércia polar. Então, a gente tem aqui 462,4, que é esse valor aqui, o módulo elástico da seção, vezes 70%, né, 0,7, vezes a tensão de escoamento, dividido por 20.000. Tá? Por que 20.000? Porque aqui eu estou fazendo em kN por centímetro quadrado, já que esses valores aqui estão em centímetros. A minha tensão de escoamento aqui também está em kN por centímetro quadrado. Vezes o meu momento de inércia polar. Eu chego num valor aqui de 0,013 para o meu fator beta. E aqui a gente tem a fórmula do esbeltez de plastificação total, substituindo esses valores, momento de inércia no eixo Y, tá? Momento de inércia polar, raio de giração em Y, tudo aqui em centímetro, vezes de novo momento de inércia polar, vezes o meu fator beta 1, vezes a raiz de 1 mais a raiz de 1 mais 27 vezes o meu coeficiente de empenamento, vezes o meu beta ao quadrado, dividido pelo momento de inércia em Y. A aritmética é um pouquinho chata, tá? Então, eu dividi aqui em duas partes. Essa primeira parte, a gente vai achar um valor, vocês têm que achar um valor aí na calculadora de 1,8147. E essa segunda parte aqui, a gente tem um valor de 73,03. Um vezes o outro, a gente chega no esbeltez de plastificação total de 132,5, que significa que o nosso esbeltez ele é maior do que o esbeltez de plastificação, como a gente já tinha visto, e é menor do que o esbeltez de plastificação total. Essa é a classificação. E a partir daí a gente consegue calcular os momentos resistentes do meu perfil. Então, aqui resumindo, na análise de FLT, flambagem local na
ou FLM, flambagem local na mesa, a gente tem um esbeltez menor que o esbeltez de plastificação. A gente cai nessa classificação aqui e calcularia o momento resistente da viga por essa fórmula. Na alma, a mesma coisa. O meu esbeltez é menor que o esbeltez de plastificação. De novo, a gente cairia nessa classificação aqui. Porém, quando a gente faz a análise de FLT, flambagem lateral por torção, a gente chega que o nosso esbeltez é maior que o esbeltez de plastificação e menor que o esbeltez de plastificação total. Portanto, a gente calcularia o momento resistente de acordo com essa lei aqui, com essa fórmula. Essa é a fórmula para calcular o momento que resiste a minha viga. Se algum dos esbelteis aqui fosse maior do que os esbelteis de plastificação total, tá? Fosse maior do que o meu lambda R, a gente teria que calcular o momento resistente por essa expressão aqui.